Olá! Hoje vamos trazer mais um episódio semanal do seu canal Novais Histórias, com o tema Derrotas ou Vitórias. Não me chameis Noemi, mas de Mara. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Deus, através dos tempos, muitas vezes trabalha as nossas fraquezas para nos elevar a um novo patamar. Hoje vamos reportar sobre a história de Noemi e de Ruth, sogra e nora respectivamente, cuja afinidade das duas contrapõe em 90% a esse tipo de relacionamento em nossos dias. A família de Noemi era esposo, 2 filhos e noras. Moravam em Belém. Naquele período, naquele tempo, era o período dos juízes, houve fome na cidade de Belém. A crise havia chegado e aquela família entrou em desespero. A crise chega. De repente, não manda telegrama, não dá aviso, nos aflige e nos leva a algumas decisões precipitadas, perigosas e de consequências trágicas. Ir para Moabe, outro país, num tempo de crise, de fome, em vez de enfrentar, de trabalhar para produzir uma mudança de situação, porque nem sempre fugir do problema é a melhor solução. No caso daquela família, não foi. É triste você às vezes ter que enfrentar essa questão de imigração, de você sair do seu país e de ir para outra terra, romper laços de amizades e com determinadas situações que estavam estabilizadas. Elas foram para Moabe buscando a sobrevivência e encontraram lá doença e morte. Lá em Moabe, Noemi enterrou seu marido e seus 2 filhos. Lá enfrenta a crise então das perdas familiares. Talvez você esteja vivendo esse drama da pobreza, da mudança para uma outra cidade, um outro trabalho, várias situações, né? Que nós chamamos de crises. Este foi o problema vivenciado por Noemi. Diz a Bíblia que houve um rumor em Moabe de que Deus visitara Belém com pão. E Noemi toma a decisão de voltar para a sua terra. As suas 2 noras, também viúvas, pobres, querem acompanhar. Noemi diz para as 2 noras que elas eram como filhas. Minhas filhas, voltai para as vossas famílias. Eu já estou velha demais. Eu não posso mais ter filhos, e ainda que tivesse, vocês não poderíeis esperá-los crescer para casarem convosco. Então voltai. Está em Ruth, capítulo 1, versículo 11. Diz a Bíblia que uma das noras voltou para o seu povo e para os seus deuses. Mas Ruth toma a decisão de acompanhar sua sogra,
mesmo velha, pobre, desamparada, devotando a ela o mais profundo e significativo amor. Nesse processo, Noemi está com seu coração amargurado, está fazendo uma leitura equivocada da vida e começa a pensar e dizer alguma coisa. Primeiro, ela olha para a vida e pensa que está debaixo da maldição de Deus. Diz aqui no capítulo 1, verso 13: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor desgarrado contra mim a sua mão. Quando você estiver passando por uma luta, uma crise, não olhe nessa perspectiva, como você estivesse debaixo de maldição divina. As lutas acontecem com todas as pessoas. O fato de você ser um cristão, de você andar com Deus, não isenta de lutas, de enfermidade, do luto, de passar por uma crise financeira. Não olhe para a vida nesse sentido. No meio da tempestade está a voz de Deus. Deus faz o seu caminho no meio das tormentas e a crise pode nos apanhar, mas não surpreende Deus, não frustra os desígnios dele. Ele continua no controle da situação. Quando Noemi chegou a Belém, de volta à sua terra, pobre, viúva, acompanhada por uma nora também viúva, diz o texto bíblico que Noemi toma algumas atitudes equivocadas. A primeira delas é que ela pensou que seu destino era sofrer. Ela chegou naquela terra e disse: eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi, pois Noemi significa feliz. Ele disse também: eu quero que vocês mudem o meu nome, quero ser chamada de Mara, amargurada. Ruth 1:20, né? Se você está passando por uma crise agora, não significa que seu destino vai ser sempre esse. Deus pode mudar esse cenário. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que Deus estava preparando um cenário lindíssimo na história de Noemi. Só que ela não sabia, né? Ruth, sua nora, e Ruth, sua nora, para dar a ela uma descendência. O filho de Ruth, o neto de Noemi, olha, na verdade eu vou explicar, não era neto de Noemi, porque Ruth não era filha de Noemi, mas era considerado na Bíblia como se fosse filha, porque ela amava muito a ela. Haveria de ser aquele que seria o avô do grande rei Davi, ser o ancestral do Messias, de Jesus. Aquela história certamente não terminaria com dor, lágrimas, culminando num cenário glorioso, bonito e maravilhoso. Ela seria uma antecessora, então, do nosso Salvador. O sentido, a mensagem dessa história é que no fim da linha,
e sofrimento é alegria, não é derrota, é triunfo, é vitória. Noemi disse mais: distosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ruth 1:21. Talvez você está olhando para a vida e está pondo a culpa em Deus pelo seu sofrimento. Está fazendo uma leitura errada. Talvez está amargurada ou amargurado, ou até mesmo decepcionado com Deus. Abandonou a igreja, não frequenta mais uma reunião de oração, não canta mais os cânticos de louvores a Deus. Seu coração está entupido de mágoa e de ressentimento. E você só diz isso porque seu coração está ensopado de amargura. Mas eu quero que você agora, em nome de Jesus, olhe para a vida numa outra perspectiva. Deus vai mudar esse cenário, está no controle, sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. Está com as rédeas da sua vida nas mãos. Deus é aquele que jamais permite que a nossa vida fique como uma peça jogada de um lado para outro, ao sabor das circunstâncias. Ele está escrevendo a sua vida, a sua história, de forma linear, nas mãos do Eterno, sendo conduzida para um destino onde o mal não vai triunfar, será derrotado, o bem vai triunfar. Jesus terá retumbante vitória e a sua igreja triunfará com ele. Venha fazer parte desse tipo de pensamento. Como você pode transformar derrotas em vitórias? Quando você compreende uma coisa, que Deus está no controle, mesmo quando você já perdeu. Você perdeu o controle. Quando você espreme a ferida da alma e deixa de mão a amargura, a mágoa e outras coisas, e começa a olhar a providência de Deus e saber que Deus ama você, que Ele se importa, cuida, tem um plano maravilhoso a realizar na sua vida. Pense assim. O apóstolo Paulo pôde reafirmar essa verdade várias vezes, que eu estou dizendo agora. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Esse chamado aqui, irmão, é para todos que querem Jesus como Senhor da vida. Deus não é carrasco. Deus é o Deus que ama você desde toda a eternidade. Antes de você existir, já te amava. Que atrai com amor. Que te atrai para Ele com amor. Que tem um plano perfeito e vitorioso para a sua vida. A vida eterna nos céus em Cristo Jesus. O seu destino não é sofrer. Pense nisso. Não é sofrer. Deus criou você, Deus enviou seu filho, seu único filho, para morrer no seu lugar, para que você tenha vida eterna, abundante, plena. Você pode transformar derrota em vitória quando olha para a vida e começa a perceber que ao seu redor tem tanta
coisa acontecendo ao mesmo tempo que as lutas. Preste atenção no seguinte: Noemi encontra uma nora que a ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Essa nora diz para ela: Noemi, onde você for, eu irei também. Onde você pousar, ali eu pousarei. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Olha aqui, houve conversão, transformação de vida. O teu povo é o meu povo. E que o Senhor me julgue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth 1, 16, 17. Que coisa linda a amizade, o carinho, o afeto dessa nora com esta sogra. Tão importante pontuar isso, porque na cultura ocidental, a nossa, o relacionamento entre nora e sogra é desgastado e tornou-se motivo de piadas. Olhe para a sua vida, veja as pessoas que amam você. Pare de murmurar e reclamar, achar que Deus está contra você. As coisas difíceis que acontecem com você. Olha que Deus, como seu pai, como seu amigo, como seu consolador, como seu provedor, que se importa com você, que traçou um plano lindíssimo para você ser a pessoa mais do que vencedora. Está em Romanos 8,37 esse pensamento. Eu termino dizendo que Noemi pôde ter a bênção de casar Ruth com Boaz, um homem rico, um parente, um remidor, e daquele casamento nasceu Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Daquela família nasceu um ancestral de Jesus Cristo, o Messias. E aquela história de drama, lágrimas e dor transformou-se num cenário belíssimo de alegria, celebração e vitória para todos nós. Vou citar um versículo aqui para encerrar. Está em Salmo 35, parte B. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ele pode, Deus, está no controle da nossa vida, da sua vida. Ele pode transformar os vales em mananciais, o choro em alegria, a derrota, o fracasso ou derrota em alegria, em vitória. Peço as bênçãos de Deus para você e para mim, que nos ajude a enfrentar as dificuldades. E neste momento devemos pensar que Deus está sempre no controle de tudo e dar graças a Ele. Em tudo dai graça. Dar graças a Ele. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Muito obrigado por ver esse vídeo. Se você gostar, passe para outras pessoas que pode talvez ajudá-las. Amém.